Vou estar mostrando para vocês hoje como é que entra, né, como é que coloca um projeto na plataforma Brasil. Primeira coisa que vocês vão fazer é entrar no site, atualmente é plataformabrasil.saude.gov.br. Vocês precisam, para quem não for cadastrado, precisa se cadastrar, tá? Para isso vai pedir alguns documentos que vocês devem colocar e vinculando vocês ao Comitê de Ética de Pesquisa da instituição, tá? Aqui tem outras opções, aqui vocês podem procurar, né, projetos de pesquisadores, ou pelo título ou pelo nome de pesquisador, mas aqui o foco vai ser aqui, tá? Então, vocês têm a opção de fazer o login, e aqui vai ter uma opção de procurar projetos já existentes ou realizar uma nova submissão, tá? Aqui são projetos que eu já tenho aprovado, submetido, aprovado ou reprovado, tá? Quando a gente clica aqui, é onde vocês devem clicar em nova submissão, ele vai abrir uma página em branco para iniciar, tá? Eu não vou iniciar, porque se eu fizer isso agora, ele fica um projeto pendente na minha plataforma, tá? Então, eu vou abrir um projeto já existente, tá? Para ficar e mostrar para vocês desde o início de como é que ele funciona. Eu acabei de resubmeter aqui uma emenda nesse projeto, então vou estar abrindo ele para vocês, tá? Então, não consigo nesse que tá pendente. Fernanda, por gentileza, a mamãe tá fazendo uma gravação. Tá? Eu queria pegar pra lá. Contigo. Só um pouquinho. Então, a gente abre aqui um projeto, tá? Vamos supor que eu estivesse começando agora a fazer um projeto com vocês. Espera aí. Deixa eu ver um projeto que esteja em aberto, eu acho que é melhor. Minha filha, por favor, espere, mamãe. Acho que lá no final, mamãe pega já. Lá no final vai ter um projeto pendente, eu acho que fica mais fácil aqui para eu mostrar para vocês. Tá? Ele vai estar em aberto. Agora que eu lembrei que os fechados eu não consigo ir desde o início. Então, ó, se vocês apertarem lá em submeter novo projeto, né, ele vai aparecer, a primeira página será essa daqui, tá? Então, a pesquisa envolve seres humanos? A resposta sempre é sim, tá? Informa o modelo que desejar, simplificado. Isso aqui já vem automaticamente respondido. Deseja delegar autorização de preenchimento desse projeto? Se for um aluno meu, né, eu sempre aconselho que bote sim e me acrescente aqui pelo meu CPF, tá? 010-452-50376, porque aí eu posso dar uma olhada e ver se está tudo ok antes de você submeter. E aqui vai perguntar qual é a instituição proponente. Então, você precisa ter feito o cadastro vinculando ao Comitê de Ética da instituição ao qual você quer submeter. É um estudo internacional, a maioria geralmente não, e aí você passa. Quando chega na próxima página, a gente geralmente não marca nada disso aqui, tá? E coloca ciências humanas, porque vai ser redirecionado para uma comissão na área de ciências humanas, mesmo que na instituição nós sejamos do CCS, tá? Você coloca aqui o projeto, o título do projeto que você está estudando, né? Você vai colocar o projeto, o título na íntegra. Geralmente a gente coloca o mesmo título aqui e aqui, tá? Será o pesquisador principal? A gente geralmente marca que sim, ok? Próximo passo. Isso aqui tudinho já vem marcado, retirado, porque a gente não fez aquelas marcações de pesquisas biomédicas. Então, ele já fica tudo assim, sem a opção da gente mexer, tá? Em desenho do estudo, aqui a gente costuma colocar toda aquela parte dali, o tipo de pesquisa ou delineamento do estudo, tá? Alguns comitês, acaba que alguns alunos colocam aqui o resumo na íntegra, tá? Outros colocam só o delineamento, outros colocam todo o método, tá? Financiamento de pesquisa, adicionar financiamento, né? Se é da instituição ou se é próprio. A gente costuma colocar próprio, tá? E coloca próprio e depois adicionar, certo? E ele vai ficar aparecendo aqui a opção, certo? Depois você pode colocar aqui as palavras-chave que você vai estar utilizando, tem que adicionar uma por uma, clica aqui,
adiciona, adicionar, e assim por diante, colocando todas as suas palavras-chave que estão no seu resumo, tá? Na sequência, aqui, novamente, ó, todo em marca d'água, porque não tem nada com ciências biomédicas, não fez essas marcações lá. Desenho do estudo, eu já tinha colocado, porque eu não fiz as marcações aqui de descritor, então ele não deixou eu passar adiante. Tá? Então, deixa eu só colocar aqui, só para fingir, tá? Coloquei um descritor, acredito que agora ele vai deixar eu continuar. Depois você vai colocar o resumo da sua pesquisa, o resumo inteiro, introdução, objetivo, método, ok? Do seu projeto. A introdução, a fundamentação teórica, a hipótese do seu estudo, hipótese ou pressupostos, o objetivo geral, os objetivos específicos, tá? Eu vou colocando só assim, só para poder a gente não ter nenhum tipo de problema. A metodologia proposta, aqui eu coloco todo o método, tá? E aqui eu coloco o critério de inclusão e o critério de exclusão da amostra, mesmo que ela já venha aqui, mas aqui eu coloco novamente. Às vezes aqui, a gente, dependendo do nosso método, ele não cabe aqui. Então, você faz um resumo. Então, por exemplo, em vez de descrever todos os questionários e escala, você coloca só o nome do questionário e da escala, tá? Risco, você vai tirar isso aqui do seu TSLE, que vai ter lá riscos, benefícios, ok? Esses benefícios você vai colocar, geralmente a gente coloca, né, que tem lá no nosso projeto os benefícios para o participante, para a ciência. A metodologia de análise de dados é só aquele tópico que fica dentro do método análise dos dados, tá? Desfecho primário, desfecho secundário, ou seja, o que você espera com a pesquisa e o tamanho da amostra. Aqui você vai colocar toda a sua amostra completa, tá? E geralmente as nossas pesquisas são só no Brasil. Então você vai marcar aqui só Brasil e pronto. Passa em seguida, tá? É importante que todos esses dados que a gente está preenchendo, que eles de fato estejam igual ao que está lá no projeto que você está colocando, ok? A gente normalmente não usa fonte secundária de dados. Aqui você vai colocar o número de participantes, o mesmo número que você colocou na página anterior. Se ele for dividido em grupos, você vai destrinchar aqui, ó, adicionar grupos, né? Por exemplo, pacientes e familiares. Então, você vai adicionar aqui, identificar grupo. Pacientes, 32, questionário, aplicação de questionário, entrevista e assim por diante. Cuidado, porque a quantidade aqui, o total, tem que ser exatamente igual a esse. E esse aqui tem que ser igual ao da página anterior. Senão, ele não fica dando erro, ele avisa você que você não está com o número correto, tá? O estudo multicêntrico, não, tá? Se ele for um estudo, né, que for feito em vários centros, você tem que adicionar aqui os outros centros. Instituição coparticipante é quando você vai submeter para um comitê de ética da Unifor, né, da instituição, mas também um comitê de ética do hospital, alguma coisa assim. Então, você tem que adicionar aqui, né, essa coparticipante. A gente não propõe dispensa TSLE, não usa amostra de banco de dados, então a gente não mexe nisso aqui. Depois você vai colocar o cronograma, adicionar cronograma. Então, vou fazer só um, só para vocês verem, mas vocês vão ter que colocar um por um aqui, tá? Então, quando a gente adiciona o cronograma, e coloca aqui coleta de dados, a data de início e a data de final. Essas opções que já está aparecendo aqui quando eu vou colocar, é porque eu já tenho alimentado, então ele aparece. De vocês, se for a primeira vez, não vai aparecer a opção de resposta, tá? Vocês que têm que digitar. Cuidado, que ele só permite a partir da data que você está. Então, ele não deixa você botar uma data passada, ok? E aperta adicionar, eu vou tirar aqui, porque já tem. Então, você vai colocando todo o que você precisa. Normalmente, a gente não coloca aqui submissão comitê de ética, tá? A gente coloca só a partir de coleta de dados, análise dos dados e assim por diante. Hoje a gente até coloca bem mais enxuto que isso aqui, tá? A gente coloca só coleta de dados, análise de dados e relatório final. 3 tópicos aqui já é o suficiente, tá? Cuidado para começar com uma data que dê tempo de ir para o comitê de ética e aprovação do comitê de ética, ou seja, pelo menos daqui a um mês você coloque aí um orçamento exatamente igual esses dois aqui, conforme está lá no projeto, tá? E as referências que estão no seu projeto.
Ó, a soma dos números dos indivíduos do grupo de pesquisa tá diferente, então eu vou, ó, aqui tá 30, ó, tá bem maior aqui os valores, tá? Então a gente tem um probleminha aí por causa disso. Eu vou só apagando aqui, porque senão ele não vai deixar eu andar. 16 com 16, eita. 29. Vou adicionar aqui um só para ele deixar eu continuar. Agora tá certo. Próximo. Ok. Nessa próxima página, ele vai, dá para você se apertar aqui, ele vai baixar a folha de rosto, que tem que ser assinada por você e pelo coordenador. No caso dos alunos da pós-graduação, é a coordenadora do PPG, tá? Então, você imprime e depois ela assina e carimba, e você também, e aí você vem aqui e anexa, tá? Você só consegue avançar se você fizer isso. Às vezes, o que eu faço, se eu quiser terminar logo, né, e dar continuidade, eu venho aqui e anexo o próprio projeto, esse mesmo arquivo em branco, só para continuar, enquanto eu peço a assinatura, tá? Então, você vai vir aqui e incluir os arquivos. Então, você vai incluir os arquivos um por um. Obrigatoriamente, você vai ter que colocar o projeto, aí vai apertar aqui, aí vai abrir aqui, você anexa o projeto. Depois, você também tem que colocar o TCLE. Então, nos nossos arquivos, geralmente são projeto, TCLE, e você vai colocar outros para inserir o instrumento de pesquisa, tá? Caso tenha outro documento, você vai colocando, mas no geral são esses aí: projeto, TCLE e instrumento de pesquisa, tá? Então você aperta em próximo. E aí vai dizer manter sigilo não e aceitar os termos e enviar para o comitê de ética. Pronto, vai estar submetido. Um detalhe, os arquivos que você vai submeter, eles têm que estar em PDF. E às vezes ele fica dando um erro que não consegue anexar. Isso às vezes acontece se o título do arquivo tiver com mais de um nome, não sei porquê, mas, por exemplo, às vezes a gente coloca projeto de dissertação, coloca só projeto, tá? E todos em PDF. É isso.